Vocês sabem que eu nem devia estar a gravar este episódio, certo? Mas como sou uma pessoa humilde, mas bastante humilde, estou a gravar, porque nós nunca devemos esquecer as nossas raízes. E por causa disso vou pôr outra vez a música, só porque sou bem humilde. Hoje estou tão feliz, mas eu estou mesmo muito feliz, porque meti-me em grupos de apostas sobre o europeu e ganhei todo. Malta, ganhei todos. Todos os grupos onde eu meti-me, todas as coisas em que eu meti-me neste europeu de handball que decorreu na Suécia e na Dinamarca, eu ganhei. Ou seja, sou basicamente um nórdico, ok? Eu sempre o disse, devido ao meu tom de pele, mas agora está mais do que provado que eu sou um vencedor. Como a Dinamarca, ou seja, a Dinamarca ganhou o torneio e eu ganhei tudo onde me meti. Malta, mas eu ganhei tudo onde me meti. E vocês não estão bem a perceber. Então, existe uma aplicação da EHF, onde nós temos que meter os resultados e tentar adivinhar os resultados. E adivinhem, ganhei. Ganhei. Nos 5, 6 grupos onde estava, ganhei. Fiquei em terceiro lugar em Portugal. Tenho pena de não ter ganho aqui a nível mundial porque um... Opa, como é que se chama aquilo? Não é powerbank. Aquilo que agora usa-se muito, que é um forno que as pessoas... elétrico. Olha, não me estou a lembrar, mas aquilo era o prémio final. E eu, como imigrante, não é? Hum, como estou numa casa que não é minha, devia ganhar aquilo. Mas pronto. Pá, muito triste agora não me lembrar aquilo. Não é powerbank, aquilo que é um forno. Não é? Que agora podes colocar as coisas no forno ou podes colocar lá. E. Opá, não me lembro, mas pronto. Fiquei muito contente por ganhar isto. Acertei muitos resultados. Não acertei assim tantos, vá. Acertei diferenças. Houve outro que era um jogo do tipo fantasy. Não sei. As pessoas dizem sempre isso como se eu soubesse o que é o fantasy. É tipo, eu acho que é a Liga Record. Não é isso que havia. Não sei se ainda há no futebol, mas tenho um bocadinho a ideia. Que era, tu fazias o teu set ideal, tinhas um orçamento de 1 milhão. É 1 milhão, já não me lembro. Tinhas um orçamento e depois ias buscar os jogadores que tu querias. E não podias ir buscar todos porque o dinheiro não dá para tudo. Ou seja, não podias pôr o set mesmo top que querias. Então tinhas que fazer ali um grande jogo de cintura, contratar este, contratar aquele. Basicamente era contratar um set e depois 3 suplentes. Ou seja, aquele orçamento todo, já não me lembro quanto é que era. Mas aquele orçamento todo era para... eu agora não tinha ficado em primeiro lugar. Deixa lá ver. Espera, não, isto temos que ver o mês todo. Walter Ribeiro em primeiro lugar, exatamente. Ou seja, Walter Ribeiro, aqui nesta aplicação, que eu ainda não percebi como é que isto se chama, mas diz, Handball Hub. Eu tinha aqui um grupo, escolhemos, cada um fez a sua equipa, e no mês de janeiro, ou seja, no total, Walter Ribeiro, vou dizer, Walter Ribeiro com o nome da sua equipa ESAG, ou seja, Escola Secundária António Gedeão, o meu primeiro clube, conseguiu 2082 pontos. Em segundo lugar ficou o TC Team, ou seja, Tiago Cardoso, com 1855, ou seja, uma grande diferença. E muito mais abaixo está André Teixeira com a sua equipa de ATT, que ficou com 1710. Epá, eu até dizia aos restantes, mas não vou dizer para as pessoas não ficarem tristes. Olha, por exemplo, tenho aqui Jorge Pereira Lamego com 1621, Diogo Abadia com o nome da sua equipa, Lixo, chama-se Lixo, 1615. Pá, Luís Cruz, a pessoa que teve a ideia disto, LC Team, 1000
212. Relembro que eu tive 2082 pontos, ok? Alex Punhal, um companheiro que tenho tido aqui no Chiria, conseguiu 863 pontos, ou seja, ele entrou aqui um bocadinho mais tarde, mas ainda conseguiu aqui em sétimo lugar. Mas pronto, basicamente eu ganhei neste. E depois houve outro grupo, que era um grupo é um grupo que nós fazemos todos os anos, onde temos as regras muito bem definidas. Quer dizer, eles têm as regras definidas. Eu digo sempre que sim, ok? Eu digo sempre sim, para mim está tudo bem. E basicamente, então, as regras eram as seguintes: cada elemento escolhe 3 equipas que acreditam que vão estar presentes no top 3 do europeu. Por cada equipa que acertas, ganhas 5 pontos. Ou seja, 3 equipas 15 pontos, 2 equipas 10 pontos e uma equipa 5 pontos. Cada elemento terá de escolher depois o MVP do torneio, que dá-lhe 3 pontos, o melhor marcador do torneio dá-lhe 3 pontos também e o vencedor do torneio dá-lhe 10 pontos. No final, quem realizar mais pontos vence 70% do valor total em que ficar, e o que ficar em segundo lugar ganha 30% do valor total. Em caso de empate, vamos ao primeiro, o vencedor do torneio, segundo, o MVP e terceiro, o melhor marcador. Ok? Deixem-me ver se eu vos digo qual foi a minha aposta. Eu já não me lembro, mas eu pus para aqui. Ok. Então, Walter Ribeiro, em primeiro lugar, pus a Dinamarca, que ganhou. Em segundo lugar, a Suécia, que, pronto, não ganhou. Perdeu com Portugal. E em terceiro lugar, a Alemanha. MVP, eu meti o Gitzel e melhor marcador pus Kiko Costa. Malta, muito obrigado. Vocês são privilegiados por estar a ouvir este podcast, deste grande apresentador de podcast, e fico muito satisfeito. Ainda por cima, muito mais satisfeito fico, porque a minha modalidade conseguiu, com a sua seleção, um brilhante quinto lugar no europeu. É uma prova muito complicada, ok? Muito mais complicada do que, por exemplo, o Mundial, porque no Mundial tu apanhas outro tipo de seleções que não na Europa, e na Europa estão claramente os melhores jogadores e está a outro nível, sem dúvida, e Portugal consegue um brilhante quinto lugar. Fantástico. Parabéns a todos os envolvidos. Se quiserem saber mais sobre esta questão do handball, vão ouvir o Handball Summit, ok? Que esta semana temos um episódio brutal. Ok? Esta semana temos um episódio brutal e vamos à base das bases. Podemos seguir, certo? Ou querem continuar nesta parte de eu ser humilde? Querem continuar? Não? Ok. Então, triste, malta. Muito triste com isto tudo que se está a passar no nosso Portugal. Antes de mais, eleições, ok? Eleições presidenciais. Eu desta vez não fui votar, ok? Eu inscrevi-me para votar e havia a possibilidade, o voto antecipado ou imobilidade era hoje domingo, dia 1 de fevereiro, mas eu não consegui porque eu estou a 2 horas e tal da fronteira. E eu da outra vez fiz esse esforço, só que o que é certo é que eu estar a fazer 2 horas para lá mais 2 horas para cá é um dia inteiro. É o combustível e eu tive jogo de manhã, não tive essa possibilidade. Muito triste, mesmo muito triste. Não me julguem, se faz favor. Ou se quiserem julgar, não é? Faz parte os haters de pessoas que vencem todas as coisas onde se metem neste grupinhos de apostas. Estou a brincar, obviamente, mas não me julguem. Fico-me a sentir mal, mas pelo menos tentei. Mas depois era mesmo muito difícil ir lá. Ir a Portugal para votar. Ao mesmo tempo, por falar em Portugal, há uma coisa que me tem deixado muito triste. São as imagens dos efeitos deste temporal que tem existido, né? É muito triste ver aquelas imagens, ver aquelas casas, ver os pavilhões, o estádio de Leiria, ver ali aquela zona muito devastada. Fico mesmo triste, fico de coração apertado. E vocês sabem que eu não sei se quem ouve isto, e nós temos alguns imigrantes a ouvir isto, algumas pessoas que não estão em Portugal, hum, eu acho que sente-se mais. Ok? Eu não sei se estivesse em Almada, né, capital de Portugal no futuro, hum,
se iria sentir de tal forma, mas eu, com esta distância toda, sinto mesmo. Perguntei a algumas pessoas como é que estavam, se tinha corrido tudo bem, à minha família no Algarve. Pá, tivemos um amigo que não sabia da família dele, porque não havia contacto em Leiria. Ficámos ali todos muito preocupados, aliás, mais preocupados que ele. Foi muito grave, é muito grave. Eu espero que isto passe rápido, que tudo se resolva. De lamentar as mortes, sem dúvida. Não estamos preparados. A imagens muito duras, muito duras. E depois, ainda por cima, quando nos apercebemos que isto é cada vez mais o novo normal e que existe a possibilidade disto acontecer mais vezes, mete muito receio. Ou seja, cada vez que ouvirmos agora, nós já tínhamos a intenção, porque nós recebemos mensagens a dizer, olha, atenção ao temporal e tudo mais, e neste hum, até falava da velocidade do vento, para tomar cuidado e, opá, e vamos nos tentar proteger todos uns aos outros. Há uma imagem que não me sai da cabeça, que é a malta da Nazaré a varrer a rua, a pôr areia, a limpar. Opa, que orgulho, a sério. Nazaré, eu gosto muito da Nazaré. Já fui muito feliz na Nazaré, muitas vezes, aliás. Tenho uma excelente recordação da Nazaré. Epá, e é fantástico ver que quando as pessoas querem, quando as pessoas têm vontade, opá, não há cá cores, não há cá religiões, não há cá merdas que as pessoas andam a inventar para deixarmos de nos dar. Pá, muito orgulho neste tipo de pessoas que, no fundo, só querem ajudar. E é um prazer ver aquela gente toda a ajudar. Fiquei muito orgulhoso, fico muito orgulhoso do meu país, fico muito orgulhoso da Nazaré, fico muito orgulhoso, ok? A sério, de coração cheio de ver aquelas pessoas a ajudar, ao mesmo tempo de coração apertado por todas aquelas pessoas que têm a vida devastada neste momento, mas pensar que neste momento as coisas só tendem a melhorar e vai tudo correr bem a partir de agora. Malta, por falar em tempestades, eu gostaria que alguém me explicasse o porquê que as tempestades que vêm parar a Portugal, né, que passam, porque é que têm todas nomes estrangeiros? Ok? Ou seja, nós temos filmes, não é? Que vão parar ao cinema e fazemos traduções que ficam feias, mas traduzimos. Ora, uma tempestade, por amor de Deus, vamos começar a dar nomes portugueses, certo? Uma que era Josefe, a outra que era Cristine, puta do caralho, não é? Eu quero uma tempestade que se chame Zé. Eu quero uma tempestade. São todas mulheres, normalmente, por acaso, não é? Porquê que as tempestades têm o nome de mulher? Mas pronto, alguém há de me explicar isto. Eu quero uma tempestade que se chame Maria, uma tempestade que se chame Diolinda, uma tempestade que se chame Paula, Jéssica, Susana, Vanessa, não é? Agora, nós andamos aqui e metemos os nomes estrangeiros às tempestades. Se calhar é porque elas nasceram em algum sítio e a partir daí devem ser seguidas. Penso eu, né? Swipma, é IPMA, né? IPMA. Se me puder explicar, se nós tivermos algum ouvinte do IPMA, que me diga, que é para não ter que ir ao chat GPT, ok? Porque é chato ir ao chat GPT. Olhem, eu, a semana passada, no último episódio do Handball Summit, onde nós tivemos o Tiago Portas, um treinador que está nos Açores, eu pedi ao chat GPT para fazer uma introdução. E ele fez, e eu li a introdução. Malta, essa introdução foi muito engraçada, porque tive muitos comentários a dizer várias coisas. Vários tipos de reações. E eu disse, ou seja, eu li e eu disse no final da apresentação: obrigado, ChatGPT. Para as pessoas perceberem que aquilo tinha sido criado pelo ChatGPT. Mas mesmo assim vieram-me cobrar por ter feito aquilo. Mas pronto, foi muito engraçado. Há aqui uma coisa que me acontece e é verdade. Gostaram da série brasileira que eu vos sugeri semana passada? Vão ver, ok? Os Quatro da Candelária. Se viram, digam-me qualquer coisa. Porque eu gostava de falar sobre a série com alguém, certo? Por falar em séries e filmes, há uma coisa que eu faço sempre.
E que me dá que e que deu-me pensar agora no outro dia. E que pus aqui para refletir convosco, que é, cada vez que eu vejo um filme ou uma série e onde há um morto e aparece a pessoa morta, eu fico a ver e muito, mas muito atento para ver se, se a pessoa mexe, se a pessoa respira, se aquele morto respira, se aquele. Opa! E eu depois fico a pensar, oh Golta, deixa de ser estúpido, claro que a pessoa está viva. Mas eu, quando aparece alguém morto numa série, eu quero a melhor interpretação possível. Ou seja, se há um médico, eu estou-me a borrifar se ele faz bem de médico ou não. Se há um assassino, eu estou-me a borrifar se ele mata ou não. Se há um serial killer, não, se há um, sei lá, alguém do café, eu estou-me a borrifar se ele faz bem ou não. Agora, de morto, eu sou muito, muito exigente. Vocês também são. É porque eu posso parecer maluquinho às vezes e eu gostaria de saber. Não é? Vocês, no fundo, são a minha sessão de psicologia com o psicólogo, não é? Eu não tenho dinheiro para o psicólogo, venho para aqui falar. Mas digam, por favor, que eu não sou o único a olhar para os mortos nas séries e a ser tão exigente com, com esta personagem, no fundo, não é? Com este estado destas personagens, no fundo, não é? Porque é uma personagem que morre, depois eu fico ali muito atento a ver se a pessoa não respira, se não mexe o olho, se não treme nada. Eu sou muito exigente mesmo. Outra reflexão que tenho para convosco. Então, eu neste momento mudei de vida para, para seguir com a profissão que eu, no fundo, tenho batalhado ao longo dos anos para seguir. E se é a minha profissão de sonho? Não, não é. Quem me conhece desde miúdo sabe que eu tenho um fascínio muito grande pela comunicação. Aliás, estar a fazer um podcast ou estar neste momento com 2 podcasts quer dizer alguma coisa. Já ter apresentado uma gala de... Uma não, acho que foram 2 ou 3. Exatamente. De handball no Alto Moinho também quer dizer alguma coisa. E às vezes as pessoas dizem que eu tenho muito jeito para isto. É porque eu passei uma vida inteira a ensaiar. Só que a vida não me proporcionou para isto. Ou seja, para aquele emprego de sonho. Mas ao mesmo tempo eu estou a viver um sonho e estou muito, neste momento, ao dia de hoje, estou muito satisfeito com aquilo que estou a viver. Estou muito realizado. Mas isto também dá que pensar. Ou seja, nem todos nós somos obrigados, e a sociedade não está muito preparada para isso. A sociedade diz-nos que nós temos que ter todos um emprego de sonho, não é? Que nós temos de ser todos muito realizados no que consiste ao emprego de sonho. E não temos, malta, não temos. Há tarefas que têm que ser feitas, certo? E nem todas as pessoas são super realizadas a fazer essas tarefas. Pronto, às vezes, trabalhar é só trabalhar. É só trabalhar. Ou seja, eu sinto-me muito satisfeito com aquilo que estou a fazer agora, porque estou a desenvolver um trabalho e estão-me a abrir muitas portas para isso, estão-me a ajudar muitas pessoas nesse sentido. Mas há outras pessoas que estão a fazer outro tipo de trabalhos que necessitam de ser feitos e que não são hiper mega felizes. E não tens que ser. Basicamente, às vezes, trabalhar é só para ganhar dinheiro. Ok? Então, podíamos mudar um bocadinho isto da vida das pessoas. Ok? Podemos tentar mudar esta forma de ver o trabalho, porque há pessoas que se sentem frustradas por não terem um trabalho de sonho e às vezes deveriam ficar satisfeitas por terem trabalho e por garantirem um sustento, não é? Que às vezes é tão complicado. Então vamos tentar normalizar isso. Por falar nisto, mudando aqui um bocadinho de assunto, vocês já estão habituados a isto. Oh Walter, oh Walter, hoje tens os pensamentos muito bem organizadinhos na tua cabeça, é verdade. Então, porque eu tive uma tarde para pensar um bocadinho nisto e no que vos ia dizer. Mas era do quê? Então, eu vi que há um país qualquer, agora já não sei se é o Japão, a China, é um asiático, malta, que vai deixar de enviar a escola, na escola vão deixar de enviar trabalhos para casa. E eu concordo com isto. Concordo. Eu vi uma rapariga a comentar sobre isto no TikTok e eu concordo com isto. Ou seja, a escola
é uma, é uma forma de que tu tens, e as pessoas às vezes não dão o devido valor à escola, mas é uma forma que tu tens de igualar eh, ou de derrubar barreiras, né? Ou onde nós tentamos ser o mais igual possível. Ou seja, a professora, quando dá aulas para todos, de igual forma, há maus professores como em tudo, mas a tentativa ou a base é de igual forma. Tu, quando vais para casa, nem toda a gente tem a mesma vida. Ou seja, os trabalhos de casa, por vezes, não conseguem ser realizados da mesma forma. Há vários exemplos, ou seja, há crianças que não têm o mesmo acompanhamento em casa para realizar os trabalhos de casa, há crianças que são irmãos mais velhos e que têm que tomar conta dos seus irmãos, que têm que cozinhar, há crianças que não têm o mínimo acompanhamento dos pais, ou seja, em casa não é igual, que não tem condições, que não tem uma secretária, que não tem um computador, que não tem uma forma de pesquisa, de trabalho. Ou seja, isto não é igual. E eu concordo quando tu pensas desta forma. Ou seja, vamos deixar de enviar os trabalhos de casa para que. E vamos apostar na escola. Não é? E vamos apostar para que o ensino seja na escola. Há uma coisa que um chefe meu que era. Não é Venezuela? Olha, já não me lembro de onde é que ele era. Mas pronto, era desses países assim do sul, sul-americanos. E ele chamava-se Sebastian. Alguém que me diga de onde é que ele era, quem conhecer o Sebastian. Foi quando eu trabalhei na Galp. Olha, um trabalho que não era de sonho, mas que eu fazia o trabalho mesmo para ganhar dinheiro. E ele dizia que um mau empregado, ou um mau trabalhador, desculpem, é aquele que leva o trabalho para casa. Ou seja, tu quando consegues realizar o trabalho dentro das horas que te dão, tu és um bom trabalhador. A partir do momento em que levas trabalho para casa, tu, tu és um mau trabalhador. E eu sempre levei isto muito a sério. Sempre levei isto muito a sério. Eu não levo trabalho para casa. Não levo. Walter, fogo, malta, vocês hoje estão chatos. Até o handball. Ok, o handball é diferente. Então quer dizer que sou um mau trabalhador? Não, mas imaginem, as minhas funções, neste momento, ou de treinador, ou de diretor técnico aqui do Chile, não cabem nas 8 horas diárias, certo? Ou não cabem só no momento em que nós estamos no pavilhão a dar treino. É muito mais do que isso. E não é por isso que eu sou mau trabalhador. Ok, há profissões que podem ser diferentes. Mas imaginem o que é as crianças estarem constantemente, a nossa sociedade, voltar aos trabalhos de casa, a nossa sociedade diz-nos que ao levares trabalho para casa, que ao levares trabalhos de casa, trabalhos para casa, na escola, é normal isso acontecer. E não deveria ser normal. Em casa nós devemos dar atenção aos nossos, à altura de descansar, cozinhar, ver televisão, ler um livro, ter horas para isso, para que depois, quando chegares ao trabalho, estares bem da cabeça e super organizado e bem contigo próprio. Não sei se me fiz explicar, se não fiz me explicar muito bem. Mandei uma mensagem. Mandei uma mensagenzinha a dizer a vossa opinião, se faz favor, do que é que vocês acham disso. Não é? Se vocês têm um pensamento muito mais aclarado, não é? Muito mais. É porque são muito melhores que eu. Devem ter ganho muitas apostas como eu ganhei. Ah pá, deixa-se de merda, se faz favor. Voltando um bocadinho aqui às tempestades. Hum, eu fiquei chocado. Ok? Fiquei chocado com alguns comentários que li nas redes sociais. Eu já falei disto aqui há umas semanas, de algumas pessoas que vão para o Facebook e etc. Comentar as cenas. Mas numa situação destas, onde pá, as pessoas ficaram sem casa, há um vídeo que a SIC Notícias divulgou, que é uma rapariga que filma o momento em que um momento em que pá, apareceu a tempestade, aquela ventania, e voou a casa dela, basicamente. E as pessoas, e ela a gritar e tudo mais, é um vídeo bastante chocante. E as pessoas, na sua normalidade, vão para ali comentar e a julgar a casa dela, quando só Deus sabe o que custa ter uma casa, só Deus sabe o que custou àquela pessoa ter a sua casinha, ter o seu teto para onde dormir. E as pessoas vão comentar a qualidade da casa, a dizer que aquilo era mentira. Mas
Opa, tu deixas de viver a tua vida para ir comentar estas cenas nas redes sociais. Opa, por amor de Deus, parem com isto. Isto é triste. É muito triste. Muito, muito triste. E fiquei chocado com alguns comentários, ok? Volto outra vez ao handball, ok? Volto outra vez ao handball para ler um texto que gostei muito. Não é um texto, é uma parte de um texto que diz um bocadinho aqui sobre a nossa seleção nacional. Um dia, alguém conseguirá explicar de onde veio a grandeza da seleção de handball. De repente, um país de monocultura desportiva tem uma das melhores equipas do mundo numa modalidade de relevância mais distribuída pelo mapa do que futsal ou hóquei em patins. Coisas de pavilhão onde Portugal tem tido sucesso internacional. Que caso tão feliz. Mas pronto, era só. Eu não li isto há bocadinho quando estávamos a falar da nossa seleção indomável. Esta parte do texto foi retirado do tribuna.expresso.pt e o título da notícia é: A indomável seleção de handball conseguiu a melhor classificação de sempre em europeus. Eu, meus amigos, também vou-vos pedir agora para finalizarmos, ok? Porque, adivinhem, em Carvalho está a chover. Não choveu ontem, não choveu hoje de manhã, ou seja, sábado e domingo, e também não choveu à tarde, e agora à noite está a chover, também é preciso, a chuva também é preciso, como sabemos, aqui em Carvalho. Tanta chuva, tanta chuva. Eles dizem que nunca choveu tanto. Eu não acredito. Eles dizem, nunca choveu tanto como este ano. Não acredito, isto mas é normal chover, até abril. Ou seja, até abril eu tenho que aguentar. E aproveito para vos pedir uma coisa para finalizarmos, que é podermos não, normalizar não gostar de pessoas. Podemos normalizar isto. Porque imaginem, eu tenho um faro do caraças para, eu vou-vos dizer, para filhos da puta. Tenho. Malta, tenho. Não é? Eu podia não ter. Eu podia ser bom numas coisas. Eh, este episódio está muito convencido. Eu podia ser bom em muita coisa. Não sou. Não sou bom em muita coisa. Mas há uma coisa que eu sou muito, muito bom. Que é detectar filhos da puta. Cabrões. E há pessoas que eu já me posso ter enganado. Mas são muito raras. Mas essas pessoas ainda vão provar que eu estou muito bem. Que eu estou certo. E há aqui uma coisa que é, imaginem nós estamos num grupo de amigos e aparece uma pessoa, entra nesse grupo de amigos, seja lá o que for, e eu não gosto da pessoa. E a pior coisa que me acontece nestes casos é aquilo que eu já percebi em termos de psicologia é que essa pessoa, perdão, mesmo sem nos ter feito nada, aqui no nosso cérebro tem algumas coisas, algumas características que nos faz lembrar outro tipo de pessoas. E então detectamos isso e por isso é que não gostamos da pessoa mesmo a pessoa não nos ter feito nada. Só qual é o problema? A pessoa não nos fez nada. O grupo todo gosta da pessoa. Eu, por acaso, não passei por isto recentemente, ok? Não passei por isto, mas lembrei-me disso para falar convosco. Nem recentemente, nem ultimamente. Não... Mas imaginem, tu não gostas daquela pessoa, o grupo todo gosta daquela pessoa, e tu tens que engolir aquela pessoa, mas aquela pessoa não te fez mal nenhum. Opa, mas não gosto. E sabem qual é o melhor momento? É quando nós temos razão. E abrimos assim a palma da mão, como vocês estão a ver neste momento, e batemos com a palma da mão assim, tipo a parte de trás das costas, tipo a chapada a padrinho, e dizemos: Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que esta pessoa não prestava, esta pessoa não valia a pena. Ok? Mas há pessoas que, graças a Deus, me surpreendem e, e, e conquistam-me também um bocadinho. É isso que acontece. Ou seja, nós temos que nos conquistar uns aos outros. E agora vocês dizem: Walter, mas tu sofres disso também ao contrário. É verdade. Ou seja, eu tenho uma boa parte da sociedade que não me grama. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma boa parte da sociedade que me adora, que gosta de mim, e são esses que contam. Mas é verdade, há muita gente que não gosta de mim e sem lhes ter feito nada. Às vezes tem a ver com a minha cara, certo? Opá, que lhes lembra alguma coisa. E eu a cara não consigo mudar ainda. A Anitta já mudou uma série de vezes.
Eu ainda não consegui mudar esta parte e também acho que para já não vale a pena mudar. Certo? Se acharem que eu tenho que mudar de cara, digam-me, se faz favor, porque também podemos juntar um dinheirinho e fazer todos aqui uma operação. Eu não acho que seja necessário para já ainda, não é? Tenho 42 anos e estou aqui, uma beleza, malta. Estou aqui. Também não vou mudar este meu ar de carrancudo, mesmo que às vezes esteja a pensar as maiores parvoíces. E quem já foi meu atleta sabe que eu digo muita merda. Quem já trabalhou comigo sabe que eu digo muita barbaridade. Quem é meu amigo sabe que eu digo muita porcaria mesmo quando eu abro a boca. Por isso é que às vezes eu fico calado, porque eu aprendo a ficar calado. Isto é das coisas mais importantes, é saber estar calado. Meus amigos, senhores e senhores, meninos e meninas, malta, é um prazer todas as semanas falar convosco. Agora vou fazer o cartaz do Handball Summit para o episódio que vai sair amanhã. Vai sair o cartaz. Os cartazes saem à segunda ou à terça, o episódio sai à quarta. Porquê que sai à quarta? Para depois as pessoas terem tempo para ouvir nas viagens de handball e tudo mais. E há uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada não. E também tem a ver com a organização desta produtora, que tem um podcast que sai à segunda, que é a Estação Ninguém Para. Este podcast, por acaso, vocês estão a ouvir. E depois temos o Handball Summit, que sai à quarta-feira. É tudo muito bem organizadinho, graças a Deus. Também não nos falta nada. Falta-nos só aqui um desumificador para a umidade, que eu nem sabia que existia umidade. E em Carvalho eu percebi que existe muita, muita umidade. Ok? E com esta me despeço. Vamos acabar com a umidade, malta. Vamos acabar com a chuva em Carvalho. Vamos acabar com tudo. E sejam felizes. Votem, ok? Votem na próxima semana. Vejam o que é que esta malta está a andar a dizer. A malta que nós vamos eleger, ok? Não deixem de votar. Votem, se faz favor. Não quero que algumas pessoas ganhem, ok? Não quero. Opa, não quero. Opa, não quero. Ok? Votem, ok? Beijinhos. Até para a semana. O País e o Mundo. Todas as segundas-feiras, de manhã, aqui, eu ia dizer no Handball Summit. O País e o Mundo, todas as segundas-feiras, aqui na estação onde ninguém para.